Olá, o programa Saúde é Vida no Ar, aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Olha só, o programa de hoje é dedicado à mulherada. A gente vai falar sobre menopausa e climatério. Muito se fala sobre esses termos, só que eles são bem confundidos. Muita gente não sabe o que é menopausa, o que é climatério, quando é um, quando é outro. E para tirar todas essas dúvidas, a gente convidou a ginecologista Maria Cristina Santoro Biasotti para esclarecer tudo aqui pra gente. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje, Viviane. Então, doutora, para a gente começar, o que a senhora acha? A gente começa explicando o que é menopausa ou o que é climatério? O que vem primeiro? Na verdade, eu acho que a gente pode falar de uma maneira, que a gente possa explicar os dois juntos. Na verdade, menopausa é um estado normal da vida da mulher, é fisiológico, não é patológico. Toda mulher vai passar por essa fase. E menopausa, na verdade, é uma data. A gente considera a menopausa quando a mulher ficou pelo menos 12 meses sem ciclar, sem menstruar. Então, aquela data é uma análise retrospectiva. A paciente chega no consultório e fala, olha, a minha última menstruação foi há 1 ano. E esse diagnóstico é um diagnóstico clínico. Eu não necessito de avaliação laboratorial. A menopausa, então, é uma data que toda mulher vai passar, felizmente ou infelizmente, né? O climatério já é um período, né? É geralmente aquele período que precede a menopausa em pelo menos uns 5 anos. E esse período ele acontece geralmente nas mulheres dos 40 aos 55 anos. E, em média, a data da menopausa é quando a mulher está com aproximadamente 51 anos, em média, na mulher brasileira. Então, é mais ou menos isso o conceito que nós temos de menopausa, uma data, e climatério, um período. E doutora, como saber que a mulher já está, então, no climatério? O corpo muda, os sintomas aparecem? O que acontece com a mulher nesse período? Sim, na verdade, o climatério a gente acaba definindo como aquele período em que a mulher perde a função ovariana. Ela não é tão precisa quando ela era no menarquine, que é um outro período, é o período quando a mulher é fértil. Então, o climatério é aquele momento em que a mulher deixa de ser fértil e passa a ser infértil. Por quê? Porque a reserva ovariana que ela tinha desde que ela nasceu, quando ela era bebezinha, ela nasce com uma quantidade bastante elevada, com milhões de folículos. O folículo, na verdade, é a casinha do óvulo, é onde o óvulo vai se desenvolver. Então, nesse período do nascimento, até que a mulher atinge a fase da menarca, a primeira menstruação, ela vai tendo um gasto dos folículos, sendo que quando ela chega no período da fertilidade dela, após a primeira menstruação, ela já está com uma carga bem menor do que ela tinha anteriormente. E com o passar desses anos, desde a menarca até a menopausa, essa reserva ovariana que a mulher nasceu, ela vai sendo perdida no decorrer do tempo. Isso é fisiológico, toda mulher vai passar por isso. Então, quando ela chega no climatério, ela tem ainda uma diminuição maior daqueles folículos, daquela casinha do óvulo, que é o folículo ovariano. Então, nesse período, o que acontece? Tem ciclos, né? Tem períodos que aquela mulher acima de 40 anos, 45, 50 anos, elas começam a ter falhas na menstruação. Então, elas têm uma menstruação ou muito curta, um ciclo, na verdade, curto, ou um ciclo mais longo, né? Então, ela passa a ter irregularidades do ciclo menstrual. Isso pode acontecer uns 5 anos, mais ou menos, antes da menopausa se instalar. A senhora falou aí na diminuição do folículo. A mulher que está nesse período, ela pode engravidar? Acontece de engravidar no climatério? Sim, desde que ela tenha um ciclo
com um folículo, que ela tenha desenvolvido uma ovulação satisfatória. Às vezes a mulher cicla, né? Na verdade, assim, toda mulher que menstrua, ela em potencial, ela ovula, mas não necessariamente ela ovula com óvulo saudável. Por isso que a gente tem alguns problemas, né? Eu trabalho bastante com reprodução humana. Eu faço a parte de reprodução assistida na minha especialização como ginecologista. Então, a preocupação da gente, quando a gente recebe uma paciente com 39, 38 anos, 35, a gente já pergunta: você tem filhos? Né? Você tem desejo de ser mãe? Então, é muito importante a gente ter uma ideia da reserva ovariana, de como está o ovário dessa mulher, o quanto ela ainda terá um período fértil na vida dela. E para isso a gente precisa fazer alguns exames para ter uma ideia de como essa mulher, quanto tempo essa mulher ainda teria para ter filhos. Caso contrário, a gente recomenda que ela faça um congelamento de óvulos, que ela guarde os óvulos, para que ela não chegue num período insatisfatório de ovulação e ela perca a chance de ser mãe. E doutora, além dessa diminuição dos folículos, a menstruação que pode demorar um pouquinho mais, vir com menos fluxo, quais são os outros sintomas que a mulher tem? A mulher na menopausa, ela tem o que, na verdade? Ela tem uma queda de estrogênio, e o estrogênio é uma maravilha na vida da mulher. Então, a mulher começa a ter pele seca, a mulher começa a ter uma vagina mais ressecada, ela tem queda de libido, ela reclama, às vezes, de dor de cabeça, ela tem um sono ruim, ela pode ter sudorese, que a gente chama de fogacho, né? Então, a mulher fica bastante desconfortável nesse período. Por isso que a gente precisa muito estar preparada para esse momento e ter sempre um profissional para auxiliar nesse momento muito complexo da vida da mulher. Doutora, é preciso medicamentos? Porque as mulheres, como a senhora disse, né, a gente vê, estão deixando para ter filhos mais tarde, com isso toma anticoncepcional, mas aí tá lá com 40, 42 anos, ainda tá tomando anticoncepcional e às vezes já tá entrando nesse período. O que acontece? O que o médico indica? Continua com anticoncepcional ou entra com outros hormônios? Viviane, essa questão é muito importante. A gente se preocupa muito em transmitir essa mensagem, né? É bastante importante que a mulher que está numa idade mais avançada e está sob o uso de anticoncepcional, fazer uma avaliação, tirar o anticoncepcional e fazer um estudo, né? Olhar os ovários, ver como é que estão os folículos primordiais, que a gente chama, dar uma olhada para ver a condição hormonal, olhar um exame que a gente faz avaliação também, é o antimileriano. Todas essas informações são importantes para eu dizer para aquela paciente: olha, você pode esperar mais um pouquinho, ou é melhor que você, se você for querer ter filhos, que você não perca tempo. Isso é muito importante, porque a gente que trabalha muito nessa área, a gente tem noção das dificuldades que a mulher enfrenta quando ela não tem filhos e ela deseja tê-los e, infelizmente, já o ovário já passou da fase de ovular e, infelizmente, é um sofrimento muito grande para a mulher. Então, é certo quando dizem, né? Quanto mais vai postergando ter filhos, mais é difícil por causa da menopausa, por causa do climatério também. Na verdade, sim, o climatério é um pouco mais tardio. Quando a gente aconselha a mulher fazer quando a gente aconselha a mulher fazer um congelamento de óvulos, é importante que ela ainda tenha uma boa reserva. Eu não posso esperar o climatério, que é aquela fase mais tardia, mais complexa, que a mulher já começa a ter os sintomas, né, da queda do estrogênio. Eu não posso esperar que chegue nessa fase para dizer: olha, ou você tem filhos ou você congela óvulos, porque quando eu for fazer isso, nesse momento mais tardio, eu vou estar, de uma certa maneira, trabalhando com óvulos que também já viveram muito tempo dentro do ovário. Então, é importante que eu faça
essa reserva precocemente, mais cedo, né? E doutora, se a mulher de repente congelou o óvulo, acho que é uma curiosidade, até quantos anos ela pode tentar aí ser mãe? Pode ter filhos, a gente vê com 40, com 42, com 45, até que idade a mulher pode engravidar? Olha, o meu conselho para as mulheres é que seja bem precoce esse. Eu não esperaria 45, 50, assim, né? Mesmo porque as técnicas de fertilização in vitro a gente está permitido fazer até os 50 anos, né? Então, eu não esperaria tanto tempo, mesmo porque o tempo de convivência com o filho seria bem menor, né? Então, assim, eu aconselho as mulheres hoje, para as minhas pacientes, que elas podem talvez pensar na vida profissional um pouco mais tarde do que escolher a vida profissional e deixar a maternidade para depois, porque às vezes pode ficar muito complicado e sofrer muito por não conseguir gravidez. E doutora, tem mulher que entra aí na menopausa de forma precoce? Sim, sim, infelizmente isso acontece, né? Não é uma situação muito frequente, mas nós estamos acostumados a lidar com essa questão. Mulheres com 28 anos, às vezes uma família inteira, às vezes por um problema genético. Então, todos esses fatores devem ser avaliados, né? Uma maneira fácil da gente avaliar é aquelas pacientes que não usam nenhum método anticoncepcional e geralmente elas deveriam ciclar regularmente. Geralmente, toda mulher que cicla regularmente, ela tem uma chance alta de estar ovulando, né? Então, a gente fica, de uma certa maneira, mais tranquila. Porém, se ela conta que a mãe menopausou muito cedo, antes dos 40 anos, tem um histórico mais ou menos que chama atenção, por isso que o ginecologista, que na verdade o ginecologista é o clínico da mulher, é importante que ele avalie esses fatos, que ele tenha sensibilidade para prestar atenção naquela mulher de 35 anos que está usando um método anticoncepcional e que quer adiar a fertilidade, adiar a maternidade, na verdade, a gente tem que prestar atenção. Olha, se você não quiser mesmo ter filhos, congele os teus óvulos, porque é comum a mulher mudar de ideia com o passar dos anos, é muito comum, né? Então, isso tudo vale a pena o ginecologista alertar a mulher sobre esses aspectos. Doutora, como deve ser a menstruação da mulher? Existe um período, tem que menstruar todo mês, a cada 40 dias? Porque o que a gente escuta muito, se a pessoa toma o anticoncepcional, como dizem, vem direitinho, mas se não toma, ela é desregulada. O que acontece? Isso também influencia na menopausa? Toda vez que você tem uma queixa desse tipo, que a mulher está perdendo sangue, ou está usando anticoncepcional e não está conseguindo segurar a menstruação, ou está fazendo um ciclo, uma anticoncepção contínua, toda vez você deve sempre ter a consciência de que se não existe uma patologia associada, né? Se não existe um cisto ovariano, se não existe um mioma dentro da cavidade, se não existe um pólipo no canal cervical. Todas essas informações, né, são importantes. Então, antes de qualquer tratamento medicamentoso, o profissional tem que ter ideia de como é que está essa paciente, o que ela tem. Por exemplo, ela tem uma mama adequada, ela teve câncer no passado. Tudo isso é muito importante, principalmente no climatério, porque no climatério é um momento que a gente tem que pesquisar aquela paciente e tentar entender, por isso que eu acho um check-up muito importante, porque se ela tem um antecedente de câncer de intestino, por exemplo, a mãe teve um câncer de intestino, principalmente em descendentes de italiano, tem que ser feita uma colonoscopia, tem que prestar atenção se ela tem Na verdade, o câncer de intestino é o segundo câncer mais frequente na mulher, o câncer de mama e depois do intestino. Então, nesse período, é a oportunidade que o profissional tem de fazer diagnóstico. E o diagnóstico preventivo é o mais importante, né? Eu tenho que saber, tem algum indício de um câncer de mama?
ou uma lesão que possa dar problema no futuro, tem um problema na tireoide, tem uma lesão de tireoide, tudo isso é muito importante. Então, com o climatério, vem a necessidade também dessa avaliação preventiva, para afastar problema que possa, no futuro, complicar, que a mulher possa perder a vida por causa de uma falta de um diagnóstico preventivo. Doutora, a gente ainda tem muito o que falar sobre esse assunto, mas antes a gente vai para um pequeno intervalo. É coisa rápida, não saia daí porque o Saúde é Vida volta já já. Saúde é Vida de volta aqui pela TV Câmara Campinas. Hoje a gente está falando sobre menopausa e climatério. A nossa entrevistada é a ginecologista Maria Cristina Santoro Biasotti. Doutora, a gente já bateu aquele papo no início, eu queria reforçar os sintomas que a mulher sente quando ela entra na menopausa. A gente escuta muito falar, eu estou com muito calor, esse calorzão faz parte da menopausa? Olha, vou reafirmar, menopausa é uma data. Então, a mulher pode estar na pré-menopausa, na pós-menopausa e na perimenopausa. Então, esses sintomas, eles podem ser mais leves ou mais intensos, né? De acordo com cada mulher. Então, tem mulheres que vai passar por essa fase com um desconfortinho leve. Ela vai ter um calorzinho, ela vai ter uma sudoresezinha, ela vai ter uma dor de cabecinha, tal. Tem mulheres que não, que é extremamente intensa essa queixa. A mulher, às vezes, eu tenho até uma paciente que ela é da mídia, né? E ela falou, eu não posso ficar transpirando desse jeito, não dá. Então, é muito desconfortante, né? Então, para essas mulheres que têm uma queixa mais intensa dos sintomas da pós-menopausa ou da pré-menopausa, que é o sintoma do climatério, na verdade, para essas mulheres está indicado um tratamento. Você faria um tratamento com aqueles hormônios que ela fica sem, por causa que o ovário já não tem a função preservada dele, ele não tem mais aquele estrogênio, ele não tem mais aquela progesterona. Então, a gente precisa suprir essa falência ovariana. Então, a gente dá o estrogênio e a progesterona. A gente faz com que essa mulher cobre a qualidade de vida. Por isso que é importante, antes desse tratamento hormonal, eu ter ideia de como está essa mulher. Não tem nada na mama, não tem nada, não tem antecedente de trombose, porque o fato de você usar um estrogênio pode levar você a ter um risco maior de tromboembolismo, de embolia. Então, você tem que ter prestar bastante atenção. Essa mulher tem indicação absoluta de tratamento? Sim, por causa da qualidade de vida. Você não vai deixar a mulher sofrendo de maneira nenhuma. Então, o tratamento clínico, o tratamento medicamentoso está super recomendado. Então, você faz, o tratamento pode ser pela pele, pode ser pela via oral. A gente sempre prefere pela via subcutânea, porque não tem a passagem pelo fígado. Mulheres que têm problema hepático, a gente tem que prestar atenção. Todos esses fatores são importantes antes da gente medicar. Agora, é muito importante falar que o tratamento é muito bom. A paciente fica bem de novo, entendeu? Ela melhora a condição vaginal, que atrapalha a mulher nessa fase da vida, no relacionamento sexual, tem queda da libido. Tem vários fatores que fazem a vida da mulher ficar mais complexa, né? Então, a gente tem a obrigação de ajudar. Eu até ia perguntar isso para a senhora, como fica a vida sexual da mulher? Olha, prejudica bastante, mas a gente tem bastante recurso. Tem mulheres que passam por essa fase, também eu volto a falar, tudo bem, que elas não têm a vagina um pouco mais seca, mas não é tão seca, a vagina continua lubrificada, né?
A questão da libido, tem uma queda de libido, mas tem mulheres que não têm essa queda de libido. Então, na conversa que a gente tem, no diálogo, né, na consulta que a gente faz, a gente pergunta, olha, como é que está a vida sexual, como é que está o sono, né, você se sente bem? Ah, não, doutora, eu tenho muito fogacho, eu tenho muita onda de calor, eu tenho muita sudorese, a minha vida sexual está péssima. Então, você entra com tratamento hormonal. Faz antes, obviamente, todos os exames para afastar qualquer contraindicação que a gente possa ter e entra com medicação hormonal, que pode ser tópico também, você pode usar o estrogênio. É muito importante lembrar que aquela mulher que tem útero, ela deve sempre usar o estrogênio e a progesterona. Aquela mulher que, por um motivo ou por outro, foi feita uma esterectomia, que já não tem mais o útero, ela pode usar só o estrogênio, sem a progesterona. Doutora, a gente falou muito da parte física da mulher, né? Muito o que acontece com o corpo. Nesse período, também afeta o psicológico da mulher? Sim, sim. É óbvio que, primeiro, antes de você pensar no psicológico, né, para que você não tenha que entrar com uma droga antidepressiva, é importante que você tente tirar aquela queixa que ela tem, né? É importante fazer uma avaliação com a terapia hormonal e avaliar. Ah, ela melhorou, ela volta com você e fala, olha, doutora, eu estou me sentindo bem melhor, já não tenho mais essa queixa, tal, e a gente já fica bem mais tranquilo. Tem mulheres que, além do tratamento hormonal chegar num nível alto, né, o máximo que a gente recomenda, a gente percebe que a paciente fica numa fase mais depressiva, mais triste e tal. Nesse caso, a gente pede o auxílio de um colega e entra com uma terapia para essa queixa, né? É importante a gente também orientar para que a paciente faça exercícios físicos, porque essa fase também você fica mais lenta. E você fazendo exercício físico, você libera endorfina e você fica mais ativa. É importante lembrar também que nessa fase da vida da mulher, do climatério, você tem uma queda do metabolismo, o teu colesterol altera, tem algumas coisas que vão prejudicando a sua saúde, que é própria dessa idade, é normal, todo mundo vai passar por isso. Agora, se você enfrentar de frente, né, eu até brinco que eu coloquei no meu Facebook um vídeo falando sobre o Clint Eastwood, não sei se você já viu, mas é importante que toda manhã, quando você acordar, você não deixe o velho entrar, né? Isso foi feito numa história que fizeram para o Clint Eastwood no último filme que ele fez, que ele já tinha 88 anos, e perguntaram para ele qual que é o segredo, né, da sua atuação, da sua vitalidade, né, ele disse assim, toda manhã quando eu acordo, eu não deixo o velho entrar. Então é muito importante que a gente enfrente essa fase com muita determinação, vai fazer exercício, vai conversar com as amigas, você não pode ficar em casa deitada achando que a vida acabou, não é por aí. A fase vai passar, você vai se adaptar e, obviamente, a vida vai seguir. É melhor isso do que deixar de viver. Em muitos casos, a família também é importante nesse apoio, nessa fase, já que tem tantas mudanças. A família também precisa entender e apoiar. A senhora sente isso conversando com as suas pacientes? Óbvio, né? É muito importante nesse momento que exista no casal, principalmente, né? Que certamente o marido é a pessoa mais afetada nesse momento, porque convive com aquela mulher. É importante que ele compreenda. E eu acredito que, pelo que eu vejo, né, nas minhas pacientes, nos casais que eu acompanho, que eles têm uma sensibilidade para esse momento, né? Ah, uma mulher está numa fase difícil hoje, tal. Então, eu acho que existe essa compreensão. E o casal tem que ir se adaptando. Óbvio que o homem também tem a andropausa deles, entendeu? Mas a mulher é muito mais, os sintomas são muito mais intensos. Então, é muito importante que haja compreensão, é muito importante que o profissional
esteja orientando da melhor maneira possível, né? E é importante que a mulher não perca essa alegria de viver, porque esse momento tem solução, é passageiro, né? E eu acredito que faz parte da vida. E doutora, hoje muitas mulheres estão deixando para se relacionar depois, né? Demoram para encontrar um parceiro, a vida continua, às vezes está com um namorado, depois outro, a vida da mulher não acaba. Só que aí quando ela vai se relacionar com outra pessoa, não é porque ela não está menstruando mais que ela tem que deixar de ter os cuidados, né? Precisa, por exemplo, usar a camisinha, se cuidar, conversar com o parceiro. Olha, eu trabalho, como eu disse para você, Viviane, eu trabalho com infertilidade, casal infértil. Então, há muitos anos, eu fiz minha formação na França e eu trabalho com sêmen. A gente avalia o fator masculino, feminino, etc., para tentar entender por que aquele casal não consegue engravidar, não consegue ter filho. Então, as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu foco nessa questão da avaliação seminal, porque o homem é um portador assintomático, ele não percebe se ele tem um problema. Então, ele pode ter uma bactéria na próstata, ele pode ter alguma coisa que está atrapalhando aquele fator masculino, aquele espermatozoide de ficar saudável. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um paciente muito querido cuja filhinha já está com 9 anos e ele me disse: eu fui obrigada a ir no seu consultório, você teve muita dificuldade de me explicar o que era um espermatozoide bom e um espermatozoide ruim. E hoje ele entende. Então, eu acho que as pessoas, quando elas entendem, quando elas se interessam, quando a gente consegue passar a importância de uma saúde genital, de uma saúde espermática, de uma saúde vaginal, as pessoas conseguem entender essa mensagem. É uma questão de transmitir e da outra pessoa querer entender. Então, eu sempre aconselho, se você tiver um novo parceiro, seja ele quem for, faça pesquisa, sabe? Veja se está tudo bem com ele, se está tudo bem com ela, para que você não tenha problema. Ou seja, faça um estudo sorológico, veja se tem alguma coisa, se tem histórico de HPV, de herpes, tudo isso é importante, né? Principalmente para aquelas mulheres que vão começar uma vida sexual mais tardia com um parceiro novo. Então, é muito importante conhecer o outro parceiro, seja ele homem ou seja ele mulher. Doutora, infelizmente o nosso tempo é curto. Antes de encerrar o programa, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que estão chegando nesse período, ou passando, ou já passou. O que a senhora orienta? Qual que é o conselho que a senhora dá? Viviane, olha, é um prazer para mim poder dizer alguma coisa para as mulheres que estão me assistindo. O que eu quero dizer é o seguinte: cuide de você, tenha conhecimento de como é o seu corpo, né? Viva a vida da melhor maneira possível, tenha alimentação saudável, mantenha-se magra, faça exercícios, tente encontrar um bom parceiro para você viver a sua vida, porque a vida é passageira, nós estamos aqui de passagem. Procure, tenha um sintoma, seja ele uma infecção de urina, um corrimento, um mau cheiro, um desconforto, um fogacho, procure um profissional, converse com ele, faça as pesquisas. Não tenha medo da vida, porque a vida é assim, nós vamos ter problema e nós vamos ter solução. Basta a gente procurar as soluções. A vida passa e nós vamos ter as intercorrências que ela faz parte, né? Então, se eu puder deixar uma mensagem, viva a vida, seja feliz e encontre um bom parceiro para partilhar a vida. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do Saúde é Vida. A você de casa também, muito obrigada. E com essa mensagem da doutora, a gente encerra o programa de hoje. Se cuida, seja feliz e a gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Tchau!